Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, a lenda dos trens, Jonathan Camargo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jean. O prazer é todo meu, cara. Prazer é uma nosso honra estar aqui. Lembrando que esse é o podcast dedicado a você que ama o violino, mesmo que você não toque nada ainda ou que você que está aprendendo, e até você que já é violinista profissional, professor de violino, para você conhecer histórias, se conectar com histórias diferentes da sua, que tem pontos em comum, especialmente o violino, tá? Então, muito bem, Jonathan, cara, primeiro assim, eu tô muito feliz mesmo de te ter aqui no podcast. Você foi um dos primeiros, quando a gente fez a lista, a gente tem uma lista com 162 nomes. Uau, cara. Essa é a nossa primeira lista, que a gente fez em 2 dias. O seu tava ali no top 10 dessa... Olha só, caramba, que legal. Tava ali no top 10 dessa gente que a gente queria trazer, que é gente que faz um trabalho legal e diferente do que normalmente as pessoas pensam de violino. Então, para quem não te conhece, qual é o seu trabalho? O que você faz hoje com o violino? Bom, hoje atualmente eu continuo fazendo um trabalho meio que numa parte mais social também, de espalhar música por São Paulo através do metrô de São Paulo. Começou somente com os trens e hoje em dia foi para os metrôs também. Paralelo a isso, faço eventos, casamentos, né? Mas a principal, assim, ideia de divulgação veio através disso, de tocar nos metrôs de São Paulo para mostrar um pouquinho que o violino ele pode ser introduzido em vários outros estilos musicais e diversos aí pra galera, né? E por que exatamente você começou só com os trens no princípio? Cara, acho que inicialmente para levar, espalhar a cultura para uma galera que não tem tanto esse conhecimento. Porque no metrô já existia alguns artistas, né? Mas eu sentia essa falta de ver artistas também nos trens de São Paulo. Porque às vezes vai para lugares muito distintos, muito longe, e isso acaba não trazendo acesso para essa galera que é dessa região, né? Que doido. Então eu pensei nisso e comecei somente nos trens. Que doido. Eu tava conversando com o Jonathan aqui antes, até pedi pra chegar um pouco mais perto, pra gente ficar mais centralizado aqui pra galera que tá vendo o vídeo. Eu também cheguei a tocar no metrô, mas o meu motivo era muito menos nobre que o seu. Qual era o seu motivo? Eu tava... Primeiro assim, eu nunca tinha pensado na possibilidade de tocar no metrô ou tocar na rua. Até que eu fui pro Festival de Poços de Caldas em 2009, se eu não me engano, ou 2010, ou 2011, algum desses anos. Certo. E aí, eu conheci uma menina lá. Eu não tinha nenhum dinheiro. E a equipe não tá gostando nada do que eu tô falando aqui agora. Eu conheci uma pianista lá e eu fiquei apaixonadinho nessa pianista. E aí eu queria sair pra almoçar, queria não sei o que, blá, blá, blá. Acabou meu dinheiro. Preciso dar um jeito, né? Acabou meu dinheiro lá em Poços. Eram 2 semanas de festival, tava na metade da primeira. Eita! E aí, velho, não sei se tava na metade da primeira, mas assim, não tinha acabado o festival ainda. E tava eu e um outro amigo violoncelista de Varginha, que tava lá também. Mais ou menos na mesma situação, sem dinheiro. Vamos tocar na rua? E aí a gente tocou na praça central lá de Poços de Caldas. E a gente ganhou uma grana suficiente pra ficar mais o restante do festival. E ainda cheguei em São Paulo com mais um dinheiro no bolso. Ainda. Olha só. E aí eu falei, nossa. E isso a gente nem tinha ensaiado. Nosso repertório, ele era basicamente... Era Canon e coisas do tipo. E aí eu, velho... É interessante isso daí. E aí eu estudava na EMESP na época, na ULM, né? E eu sou daqui de Cotia, né? Da EMESP, não tinha linha amarela, então assim, era uma logística diferente. E eu saía bem no horário de pico. Obviamente, olha a minha cara de quem adora trânsito, adora ônibus, adora metrô lotado. Então o que eu pensei? Falei, velho, ao invés de eu ficar no metrô lotado, no trem lotado, no ônibus lotado, eu vou para uma estação de grande fluxo, fico tocando, ganho uma grana no período que passa o trânsito e aí, vou quando embora normalizar, depois. Eu volto para casa com um pouco de recurso. Então, assim, isso é ótimo. Era legal ver as pessoas parando pra elogiar, pra ver, pra apreciar. Era muito legal. Mas não era esse o meu motivo principal. O meu motivo principal era...
primeiro, não pegar o trânsito e segundo, que era um dinheiro que me ajudava pra Sim. caramba. Você aguardava ali você pegar um horário mais tranquilo e isso te dando um retorno financeiro, né? É genial, genial. Exatamente. E ganhava ainda, às vezes não precisava nem jantar, porque às vezes alguém passava e deixava um docinho. Deixava nossa, isso um voucher de não sei o quê. Às vezes você tá tocando, a pessoa fica tão encantada, mas ela tá sem nada, ela vai lá te dar um chocolate, Qual foi a coisa mais inusitada que você ganhou no seu case? Cara, mais inusitada, já me deram... Putz, é que foram tantas coisas já, mas já me deram, tipo, doce caseiro, brigadeiro gourmet. Já me deram uma vez uma porção de isca de peixe, assim, mas assim, parecia que a pessoa tinha acabado de tirar do restaurante. Tava levando Na marmita isca, ainda, eu bonitinho. tava no horário pra poder parar pra almoçar. Aí tava lá tocando e tal, não sei o quê. Aí o case aberto, né? O chapéuzinho que fica ali no meio pra pessoa poder colaborar. Eu vi que uma moça levantou e colocou assim uma sacola, parecia uma marmitinha, né? Aí eu ali tocando e tal, terminei a apresentação, né? Agradeci todo mundo, não abri na hora, porque, né? Super inconveniente ali, né? Deixa eu abrir aqui no trem a minha marmita. Do nada. Aí eu peguei e saí da estação com a sacolinha, né? Eu falei, vamos ver o que é isso daqui. Quando eu abri, cara, já veio aquele vapor, assim, isca de peixe, já tinha um limãozinho pra jogar. Eu falei, nossa, olha aí o meu almoço. Comi e depois voltei novamente. Mas acho que esse foi o mais inusitado, assim, você ganhar um almoço expert. Parecia que o iFood chegou ali, toma. Que da hora. O meu mais inusitado foi uma paçoca. Paçoca? Só que ela tava fora da embalagem. E a pessoa só pegou e colocou no meu estojo, assim. Ai, que delícia. Ficou tudo... E aí, na hora que eu vi, só tava os farelos, Meu assim, no estojo, assim, meu Deus. Obrigado, que vale a intenção. Eu espero que a intenção era boa, né? Não sei se Na era. próxima, você deixa com a embalagem. E, então beleza, você começou no trem. O que fez você ir migrando depois pro... Não, vamos voltar um pouco. Beleza, pra você ir lá tocar no trem, você já tocava violino? Isso. Como você começou? Eu comecei num projeto de escola, né? Eu estudava antes, eu morava em Pirituba, próximo do Céu Vila Atlântica. Okay. Que era aquelas escolas que na época da Marta, enfim. E aí eles tinham um projeto de musicalização, de inicialização nessa questão. E tinha orquestra que eles criaram, que era a orquestra de cordas, né? Eu estudava nessa escola, fazia período integral. E que tava querendo coisas novas, né? Tipo, 12 anos, não tava só satisfeito em ficar na escola. Queria fazer um monte de atividade, tinha esporte, tinha música. Falei, pô, vou fazer música, acho que é legal. Pra, né? Aprimorar um pouquinho mais. Só que eu queria flauta transversal, era meu sonho. Tipo, flauta transversal. Cheguei lá, não tinha... De onde você tirou esse negócio de flauta transversal? Eu acho que eu via nos vídeos, eu achava muito bonita a posição, a cor que dava, não sei. Mas aí o som me agradava muito. E aí eu fui, cheguei lá, não tem flauta. Falei, poxa. E aí, falei, já tô aqui, né? Vamos dar uma olhada no que tem. Aí tinha um cello, contrabaixo, e eu já era baixinho, não sou muito alto, né? E a mão também não ajuda, que é pequena. Então, não tinha como tocar nem violoncelo. Contrabaixo esquece. Viola até dava, com muito custo. Mas na época eu era menorzinho, então ficava esticadão. E o violino eu gostei. E aí comecei a estudar, fui aprimorando. Comecei a gostar muito, comecei a ficar, tipo, depois das aulas, pedia pro professor, pro maestro dar uma estudada e tal. Ele começou a ver que eu tava criando esse interesse. E aí começou a me dar aulas fora o período, né? E aí eu comecei a ir crescendo, né? Ao ponto de depois começar a tocar no mesmo grupo musical, que ele pra casamento, né? Que era o Vivace. E fiquei estudando dos meus 12 anos até os meus 16 anos. Caramba, estudei que legal. 4 anos. Então, antes da maioridade, você já estava fazendo uns casamentos? Já, eu comecei a tocar em casamento mesmo com 13 para 14. A idade do Kalel. A gente tem um aluno que tem mais ou menos essa idade. E, inclusive, ele até parece um pouco fisicamente com você. Eu vou mostrar ele depois pra você. Mostra assim. E ele tem 13, 14 anos também, tá começando a tocar em evento na cidade dele. Que bacana. Ele é uma cidade do interior do Pernambuco, se eu não me engano. E aí tá dominando lá, porque na cidade dele não tem mais ninguém que toca violino, provavelmente. Então, o cara tá tocando um monte de evento. Ótimo. E como era pra uma criança de 13, 14 anos já ganhar o seu próprio dinheiro tocando em evento? Cara, foi incrível, porque quando eu comecei a tocar violino, aquela coisa, né? Minha família não tem uma condição, assim, incrível. E na época era
já era muito caro, né? Foi R$200 o meu primeiro violino, eu lembro até hoje. Era um violino chinesinho. Ele tinha tipo uma pintinha assim num canto vermelho. E aí eu lembro que todo mundo da minha família fez uma vaquinha pra me dar ele de presente. Então isso já me pesou muito quando eu comecei a estudar. Responsabilidade. Eu falei, nossa, todo mundo me ajudou ali e tal, eu tenho que honrar isso, né? E comecei a fazer os casamentos, aí começava os cachês, eu lembro que na época era tipo R$100, 150. E assim, sofrido, você tinha que... E aí eu comecei a juntar. E coloquei um propósito, né? Eu falei, pô, vou comprar o meu violino, que era na época um intermediário, né? Um da Eagle. Falei, eu que vou comprar. Aí comecei a guardar dinheiro, guardar. E aí depois eu conquistei esse segundo, que já foi fruto dos casamentos que eu tava tocando. Então isso começou a dar uma responsabilidade, trazer assim uma ideia de que a música ela podia ajudar muito, né? E mudar a sua vida inicialmente, né? E depois, quando eu comecei a ver que esse lance do metrô era uma coisa muito incrível, a mudar a vida de outras pessoas também, porque... Mas ó, fica uma lição aqui, só pra não deixar passar batido. Claro. Essa coisa de honrar as pessoas que confiam em você. Pô, você ganhou o violino de presente, fizeram uma vaquinha pra te dar o violino. Isso. E você não colocou ele em cima do guarda-roupa. Você não colocou o violino debaixo da cama. Você não deixou ele ficar empoeirado no canto da casa. Ele não virou um objeto decorativo na estante. Exatamente. Você honrou aquelas pessoas. Tem bastante gente que eu sei que tá ouvindo aqui que tem o violino em cima do guarda-roupa, que tem o violino embaixo da cama, tem o violino empoeirado, tem o violino que ganhou do avô, às vezes, do pai, da mãe que tocava. Honre essas pessoas. Honre você mesmo. Porque no final das contas é você honrar você mesmo. Você disse que ia tocar violino. Não foi a sua mãe que falou. Foi você que disse que ia tocar violino. Se você escolheu, né? Exato. Por que você não pode cumprir aquilo, Porque né? você não pode se honrar. Se esforça ali, vai lá. Eu sei que é muito difícil. No início, assim, às vezes você não tem aquela motivação, você precisa você cria aquela expectativa de que você vai conseguir muito rápido, né? E não é bem assim. Você tem todo um trabalho, você vai aos pouquinhos, degrau por degrau, vai subindo, vai aprendendo, adquirindo mais conhecimento. Isso que vai enriquecer depois, ali no trabalho final. Às vezes você consegue chegar até em lugares que você nem imaginava. Exatamente. O que você já fez que você não imaginava que você faria por causa do violino? Cara, eu já fiz umas coisas assim muito loucas. Eu sei que você já foi pra algum canal de televisão, alguma coisa assim. Fui. Eu comecei com dois programas de televisão. Eu comecei a tocar no metrô e aí no início, só explicando como eu entrei nessa ideia do metrô. Eu estudei violino dos meus 12 anos até os meus 16 anos. E aí depois, né, comecei a trabalhar com outras coisas, né? Porque aí a família cobra um pouco, poxa. E eu não tinha esse costume de tocar tanto em casamento, porque era um grupo de Osasco e eu morava em Pirituba. E de vez em quando tinha. Eu não era um violinista fixo, né? Então eu comecei a trabalhar em outras áreas. Trabalhei numa madeireira e tal. Passou um tempo, eu comecei a trabalhar com eventos, como ator, porque eu fiz teatro também. Que legal. Eu fazia peças infantis, sempre vim desse segmento infantil, sempre amei. Tanto que quando eu entrei nessa ideia de tocar no metrô, eu estava montando uma empresa de recreação infantil para poder trabalhar nessa área. Que legal. E eu voltando de um desses eventos malucos, assim, de todo fantasiado e tudo mais, com pintura artística na cara, eu vi um violinista tocando no metrô. E aquilo me chamou a atenção de uma forma que eu fiquei, meu Deus do céu. Ele tava tocando dentro do vagão, junto com uma outra pessoa tocando um violoncelo e uma moça no pandeiro, tocando música brasileira. E aí eu fiquei meio... Quando você fala que tocar... Agora bateu em mim aqui o negócio. Quando você fala que você tocar no metrô... Você falou agora há pouco, né? Que transformou a sua vida e que você começa a perceber que transforma a vida das outras pessoas. Eu juro que eu tava pensando assim, tá, mas como que isso vai transformar a vida das outras pessoas? E aí agora você complementando... Não, eu toco no metrô exatamente porque eu vi alguém tocando. Isso. Cara, é uma coisa assim muito louca. Porque eu gostei da apresentação, mas eu podia fazer igual muita gente faz. Pô, muito legal. Seguir minha vida, né? Mas ficou assim tão tocante que quando eles desceram, eu desci junto. Falei, nossa, cara, o trabalho que vocês fazem é incrível, que não sei o que, blá blá blá. Eu também sou violinista, mas nossa, muito legal, parabéns. Ele, pô, que legal que você é violinista. O nome dele é Fábio.
Aí ele, pô, toca um pouquinho pra eu ver como que você toca. Aí eu toquei, falei que tocava em casamentos. Ele, cara, que legal, você toca muito bem. O metrô tá precisando disso, de mais pessoas. Por que você não vem? Aí ele plantou ali a sementinha. Só soltou. Eu fiquei, caramba, legal, né? Mas, sei lá, né? Nunca fiz isso. E ele, não, você vai ver quanto é gratificante o retorno das pessoas, assim, de carinho com você. Você se diverte, você volta pra casa com uma energia, assim, muito boa. E você ajuda muita gente, cara. Aí esse negócio ficou na minha cabeça. Caramba, eu falei, mas é bom, né? Porque a gente financeiramente. Claro. Falou, cara, você vai ver que, assim, não é sempre, mas você vai ver que às vezes é muito melhor do que evento. Aí isso ficou na minha cabeça. Eu fiquei, caramba, eu vou ter que fazer isso aí. Só que como? Porque já tinha eles que eram muito bons. Uhum. E eu tocava na época, mas assim, super enferrujado. Nada profissional, assim, tava muito tempo parado. Falei, meu, o que eu faço agora? E eu vim das artes cênicas, né? Então eu criei um personagem. Eu fiz uma caracterização. O nome dele, na verdade, é Ademir, tá? Jonathan não Camargo é Jonathan, é o personagem. Não, é brincadeira. Eu criei um clown. Era como se fosse um mímico. Então, eu fiz um figurino que era uma roupa toda branca, com um suspensório, shorts curto, meião na canela, assim, puxadão. Todo caracterizado. Eu fazia uma maquiagem artística no rosto. Eu entrava como um personagem. Então, eu tinha mais ou menos 27 segundos de introdução circense, onde eu explicava que era um despertador, né? Então, tipo, eu sentava, dormia, acordava, dava um tchauzinho pra lá, um tchauzinho pra cá e fazia, tipo, eu não falo. Porém, aí ia lá, pegava o violino, mostrava, começava a tocar, terminava, a galera, tipo, agradecia, eu agradecia junto, aí fazia, tipo, quem gostou, tirava o chapéu, e passava, não falava nada. Que eu realmente entrava no personagem. Mas é mentira, porque eu tinha vergonha de falar no início. E aí foi assim, cara, comecei desse jeito. Você tinha vergonha de falar no início, então não vou fazer. Ao invés de você dar uma desculpa, eu tenho vergonha de fazer. Eu tenho vergonha de falar. Se eu tenho vergonha de falar, então eu vou fazer sem falar. Gênio. O segredo tá em fazer. Acho que você tem que sempre fazer. Tá difícil? Faça. Mesmo assim, você tem que estar ali fazendo. O segredo... Essa aqui pra mim é a frase. O segredo está em fazer. Pô, mas eu não tenho vergonha de falar. Não fala? Cria de um jeito eu tenho vergonha de aparecer. Se fantasia e não é você, é o personagem? Exatamente. Você vai criando todos esses estereótipos que às vezes a gente coloca, né? Como um empecilho. Vem às vezes no pensamento e você já, não vou conseguir. Sem nem tentar. Então acho que assim, tem outros meios que você pode seguir ali pra ajudar. Que maravilhoso. E aí comecei assim, aí criei um Instagram e tal, no Facebook também. E um dia eu fui sem essa caracterização. Porque, nossa, dava um trabalho, tinha que pintar tudo, não sei o quê. Eu falei, já tô tocando já uns 3, 4 meses, acho que já dá pra começar a falar, né? Assim, sem muito... Aí comecei a fazer. E numa dessas me filmaram e colocaram no Facebook. Aí no Facebook... Viralizou muito rápido, assim. Foi coisa de uma semana, deu 1 milhão, que na época era bacana. E depois saiu um outro vídeo de... todas as músicas do Ed Sheeran e Despacito, né? Que na época era o... só que isso dentro do trem. E aí o segundo vídeo que era do Ed Sheeran, acho que se eu não me engano era Shape of You. Cada dia deu 1 milhão. Deu uma semana, deu 7 milhões. Foi assim, puff. Aí a televisão meio que entrou em contato. Foi o primeiro programa do Ratinho, que era o 10 ou 1000. Ok. Que foi, acho que é onde começou a mudar, assim. Porque eu tinha uma ideia de tocar no trem e no metrô pra, assim, ser conhecido como um violinista que toca ali no metrô de São Paulo. Tava ótimo, tava muito bom. E aí o negócio deu um bonzão, assim, porque começou a gente seguir de vários lugares. Depois que eu me apresentei no programa do Ratinho, tipo, gente de outro país me ligando pra querer contratar pra evento. E eu aqui em São Paulo, a pessoa, você não tá em tal lugar? Eu falei, não, eu tô em São Paulo. Se um dia vir e tal, e começou a vir um monte de oportunidade bacana, legal, assim. E aí foi 10 ou 1000? Foi 1000. Foi 1000. Tem um troféuzinho até hoje lá em casa. Que muito legal, assim. A galera acha fácil no YouTube? Cara, eu acho que hoje em dia no YouTube eu tentei encontrar, mas eu não achei tão fácil. No meu Instagram tem as postagens, tem o vídeo completo lá. Então depois olha lá como que é o seu Instagram? É Violinista no Trem. @violinista no trem, quem quiser dar uma olhada depois vai lá.
Mas eu vou depois, se eu encontrar, eu vou mandar pra você o link também. Manda pra mim e se você já não tiver 3 fixados, fixa esse. Ah, sim. Que aí a galera acha fácil. Perfeito. E chega um pouquinho mais perto aqui pra gente Vamos lá. Tô longe. É que eu não passei desodorante hoje, gente. Tô zoando. Tá, e aí você foi lá no... Primeiro foi o 10 ou 1000. 10 ou 1000. Aí deu um retorno muito bom, assim, de seguidor. Porque... não podia falar nada, né? Divulgar nada. Ele já de cara já falava, ó, se divulgar, não sei quem que fez dente ou te deu roupa, figurino. Não pode divulgar. Se ele não te der espaço, esquece. Aí tá bom. Aí eu já fiquei com essa coisa do negócio na cabeça. Falei, vou me apresentar, eu preciso que ele me dê espaço. Mas eu não posso falar direto. Então eu fiquei criando uma estratégia. Eu sou violinista ali no trem. Não. Aí eu fiquei pensando nisso, me apresentei. Aí, no final, agradeci, né? E aí foi o pulo do gato. Falei, pô, Ratinho, posso mandar um abraço? Ele pode. Falei, gostaria de mandar um abraço pro pessoal que me segue nas redes sociais. Pum. Aí veio, ele falou, e qual que é as suas redes sociais? Eu consegui. Meu amigo, você acabou de cair na minha armadilha. Exatamente. Tudo certinho. Do grego, estratégia. Aí eu tinha, acho que, 1.300 seguidores na época. E aí foi pra 19 mil em 10 minutos, assim, travou o celular. Eu fiquei 1 semana e meia, 2 semanas tentando responder todo mundo. Que da hora. E aí tiveram outras oportunidades de televisão também? Teve a Fátima Bernardes também, que foi bem bacana. Que aí já foi mais voltado pra esse trabalho do metrô, né? Estavam falando sobre artistas independentes e tal, da importância disso, e o programa foi meio que em cima disso. Aí foi em 2019, se eu não me engano, a Fátima Bernardes. Ratinho foi em 2017. Já tem um tempinho já. Caramba, velho. Mas acho que assim, foram os divisores. Assim, mudou muita coisa. Conheci muita gente bacana de vários outros segmentos e musicalmente falando, acho que deu pra crescer bastante nesse tempo. Assim. E esse convite da Fátima foi alguém que te viu também e te chamaram? Uma loucura. Foi uma fã de outro estado que pegou meu material, mandou pra produção deles. Gente, manda o nosso material pras TVs aí, velho. Vamos começar a fazer isso, hein, galera? Ajudar aí. Manda nosso material pros programas de TV, pros programas de podcast. E foi assim, uma doideira, porque eu recebi um e-mail, eu achei que era trote, né? Falei, vai, o programa da Fátima, encontro, me mandando mensagem. Do nada, eu não mandei nada pra ninguém. Fiquei assim, aí eu fui dando corda, né? Falei, é golpe, né? Vamos dar corda até pra ver até onde vai. Aí pediu a documentação, perguntou se eu tinha, explicou, né? Aí ligou, eu falei, caramba, tá muito... Acho que muito profissional, tá muito elaborado esse golpe aqui. Ela, não, me passa aqui essas informações e tal, só pediu alguns dados, aí já gerou lá. Aí você, não, deixa eu passar o CPF só pra testar. Eu fiquei meio assim, falei, não, vou passar, tá passando uma segurançazinha, né? E já, no mesmo dia, já mandou as passagens. Falei, nossa, é real mesmo. Aí fui, e foi muito legal, porque lá eu pude explicar um pouco mais da história, né, de tudo. E que tá até hoje, né? A gente é um trabalho de formiguinha. Não é porque teve isso que tem que deixar, né? Vai aos pouquinhos. As pessoas também acham que apareceu na TV, pronto, mudou acabou, a vida, né? Não é isso, eu não tive nenhuma aparição na TV que eu me lembro agora, não em grandes canais, pelo menos, que o foco... que eu podia falar alguma coisa, por exemplo, né? Então, no seu caso, você pode contar um pouco da sua história, você pode tocar lá no Ratinho. Eu fiz uns cachês naqueles programas de casamento da Eliana, sabe? Sim. Tem alguns amigos que fazem também. Então eu toquei uma vez nesse programa, aí você aparece lá de fundo, não sei o quê. Mas muita gente reconheceu, mandou foto. Na TV Gazeta também teve uma matéria que foi sobre uma orquestra que eu fundei aqui em Cotia. Sobre o concerto de Natal. Mas aí 3 pessoas assistiram. Não, tô brincando. TV Gazeta, chama nós. E teve uma em grande canal que teve uma matéria sobre influenciadores eruditos da TV Cultura. Que aí passou no Jornal Nacional lá da TV Cultura. Que legal. Que esse foi bem legal, teve uma repercussão bem legal. Eu já fui também no Jornal da Cultura. Eu fiz uma apresentação no jornal que passava, acho que no horário da tarde. Foi bem legal também, bem bacana. Mas aí o pessoal acha que transforma a vida, tipo... Não, foi legal, foi muito legal. Dá um boomzinho naquela hora. Não é igual no Ratinho, não ganhei 19 mil seguidores. Mas dá uma projeção legal. Mas, no final das contas, tem mais gente que te conhece. Isso não necessariamente significa que você vai conseguir mais coisas. Exatamente. Só se você souber usar. Por isso que a gente usa o vídeo da TV Cultura, todo o curso gratuito que a gente dá. Então você vai usar. Tem que explorar. Exatamente, pô.
Violinista no trem, já fui pro SBT, já fui pra Globo. Tem lá nos E o destaques. próximo lugar é no seu casamento. Olha só. Realizando o seu sonho. Sonhando com você. Cara, e que tipo... Você falou do Ed Sheeran, falou do Despacito lá. Que tipo de repertório normalmente você faz lá no trem? O que você... Hoje em dia, 2024, que é quando a gente tá gravando isso daqui. Uhum. O que você toca que a galera tira o celular, assim, na hora? Cara, é que assim, é muita coisa, né? Eu geralmente eu tenho uma pasta, né? Eu criei um grupo no WhatsApp com as minhas edições, né? Com as músicas já cortadas, editadas. Tem mais ou menos uma média de umas 30 músicas, mais ou menos. E eu vou intercalando. Tipo, eu entro no vagão, eu bato o olho assim um pouco no público, falo, pô, eu acho que aqui isso é legal. Mas sempre sempre tem aquelas que são batata, né? Você fala, pô, vou tocar isso aqui, tipo, Experience do Ludovico. Toca aí pra galera, galera. Cadê? Quando você for tocar, só afasta um pouco do microfone pra não estourar. Tá. Ela é um pouquinho mais longa, né? Mas um trechinho que você sabe que a galera vai reconhecer. Bravo! Sensacional, sensacional. A equipe tá indo à loucura aqui. A equipe tirou o celular pra filmar. Eu falei que era certeiro, ele falou que era certeiro, a equipe tirou o celular pra filmar. Mas assim, tem diversas... Já posta no Instagram do Violino Didático já. Essa, assim, eu acredito que ela cria, né, toda uma atmosfera dentro do vagão e faz com que as pessoas reflitam, assim, de uma forma tão grande. O que eu recebo de mensagem depois que eu toco essa música, porque as pessoas mandam no direct e falam, caramba, a música que você tocou me ajudou de uma forma que eu não sei explicar. E isso é legal da música. Ela consegue aproximar as pessoas, sendo elas de nichos diferentes, de lugares, vertentes diferentes. Profissões, e ela une de um jeito que só ela faz. Assim, até em dias que eu não estava bem, sabe aquele dia que você tá horrível, que tá um caco, você fala, nossa, não vou nem sair de casa. Não, sai de casa e vai espalhar música. Porque vai melhorar teu dia e o da galera. Cara, eu tava vendo um vídeo, tem um pouco a ver com isso que você tá falando. Não sei se foi hoje de manhã, a equipe vai me confirmar que foi hoje de manhã ou ontem de noite, do Joel J. Ontem de tarde. Que aí ele pega e fala... Joel J é um influenciador e tal. De vez em quando é um dos Shark Tanks lá, né? E aí ele pega e... Ele foi atleta de triatlon, se não me engano. E aí ele pega... E é um vídeo dele na praia, assim, com óculos de corrida, todo equipado, não sei o quê. E um vídeo antigo, não é dele depois de rico. Aparentemente é um vídeo dele mais no começo. Ó, hoje de manhã, quando eu acordei, eu não queria levantar. Pô, o despertador acordou 4h40, eu tinha 4 segundos pra ficar de pé ou ficar na cama. Eu levantei, 1-0. Aí eu fui lá e peguei o meu casaco, coloquei e bati uma água no rosto, 2-0. Coloquei a minha roupa de ir pra rua, 3-0. E quando comecei a correr, não estava confortável. A primeira volta que eu dei estava doendo, a segunda volta estava ainda desconfortável, mas já estava encaixando, terceira volta aqueci. Quarta volta, comecei a sentir a empolgação de correr e agora essa é a minha recompensa. Ele mostra a praia, assim, no fundo, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, a moral que ele pega uma das morais que ele pega e fala é: não espere a motivação para agir. Haja primeiro que a motivação vai vir depois. Então, pô, eu não quero sair pra rua hoje pra ir tocar. Sai. Ou não quero praticar hoje, por exemplo, né? Pra quem tá praticando em casa, nem todo mundo quer tocar na rua. Mas não quero praticar hoje. Pega o violino e pratica. Exato. No 10º minuto, você vai colocar você vai achar que você vai praticar só 5 minutos por uma obrigação. Na hora que você olhar no relógio, você já tá estudando há 20 minutos. Exatamente. Há 15 minutos. Eu lembro quando eu estudava mais o erudito, né, o clássico,
o meu professor sempre falava isso, você precisa se dedicar, porque se você quer aprender, você não vai aprender assim da noite pro dia. Você vai ter que passar por vários estágios, você vai subindo degrau por degrau. E aí até a forma de estudo, né? Quando eu ia estudar, ele tinha me ensinado isso. Eu estudava com aquele lance dos feijãozinhos, sabe? Você eu sei, eu já fez usei. uma já. vez, certo? Põe lá um feijãozinho. Aí colocava Mas, uma meta de 10. Exato, coloquem no máximo 10, tá, gente? Pelo amor de Deus. Calma aí, galera. Não busca assim a Cara, perfeição desse. eu fazia com um punhado. Então, um punhado, às vezes, dava 40, 50 repetições. Pra quem não conhece como funciona a técnica dos feijãozinhos, não emociona, tá? É 10 no máximo. Parece uma boa ideia fazer muito, mas não é uma boa ideia. Não é. Você pega 10 feijões e aí você vai colocar eles dentro de... Você pode colocar eles, por exemplo, enfileirado na mesa e um copinho do lado. Uhum. Você fez uma repetição de um trecho lá que você quer fazer de uma determinada forma. Você acertou, você põe um feijão no copo. Exatamente. Acertou de novo, põe o segundo feijão no copo. Você errou, esparrama os feijões. Volta e começa novamente. Começa de novo. Até você acertar 10 seguidas. Isso. E eu comecei fazendo isso em um exercício, né? Inicialmente, porque demanda, você se esforça bastante, você fica mais tempo estudando. E aí você começa a criar o hábito de fazer isso em tudo. Aí você vai fazendo, tipo, numa música nova que você tá tirando, num trecho específico. E aí você vai melhorando, técnica de arco, tudo mais. E aí você começa a entender que você tem que dedicar esse tempo para o instrumento, para o violino e para o seu aprendizado também, né? Ali profissional, né? Uhum. Para você ir agregando. Cada dia que você não toca, parece que você vai tirando também. O violino, ele é bem... Ingrato nesse sentido. Se você fica um tempo sem tocar, você vai tocar, fica aquela coisa... Você não vai esquecer, igual andar de bicicleta, mas você fica enferrujado. Exatamente. Você pode cair, né? Essas questões aí. Então, é um conselho, assim, se você almeja ficar bom, né? Continua estudando, continua praticando, que é a prática que vai fazer... você ir melhorando aos poucos. Cada um tem o seu tempo, né? Uhum. Então vai de acordo com da forma como você estuda, da forma como você dedica ali o seu tempo para o instrumento. E desde o início, quando você começou a praticar violino, começou a estudar violino, você já conseguia gostar de você tocando? Não. Não? Não. No início eu não gostava, não. Nossa, eu ficava, meu Deus, parece um tá batendo num gato. E justamente isso... galera, não é fácil, não. Não é fácil. Também era feio. Tem uns videozinhos, depois eu vou ver se eu consigo te mandar, porque olha... Justamente esse fato de que me incomodava, que fazia eu querer estudar mais. Okay. Mas, pô, se tá ruim, é porque eu tô estudando pouco. Ok. Né? Então, eu preciso melhorar. Então, eu vou dedicar mais. Preciso dedicar... Comecei estudando 1 hora, aí comecei a achar que era pouco, eu fui para 2 horas. Aí eu lembro que no último ano, que eu estudei só 4 anos, né? Depois eu comecei a fazer outras coisas e voltei estudando de um jeito meio louco. Estudando, assim. Quando ele tá falando, imagino eu, você pode me corrigir se eu estiver errado, quando ele fala que só estudou 4 anos, é orientado por algum professor Isso, orientado bonitinho. por um professor. Mas ele continua praticando até hoje. Isso, se quiser estudar, você estuda sempre, né? Você vai sentar ali, vai pegar a música que você precisa estudar, vai separá-la por trechos, vai ver todas as questões, arco, sonoridade. Se você faz evento, você tem que entender um pouco de equalização, mexer ali e tal. Então, nessa parte geral, né? Mas é exatamente isso que você falou. Tinha a orientação de um professor durante 4 anos. Aí, dos meus 20, que foi o período que eu voltei a tocar no metrô, fixo, né? Que eu comecei com 20, tô com 29 agora. Firme, forte, 9 anos. Com essa carinha de 21. Nossa, com essa carinha de cansado. Mas é gostoso, gente. É muito gratificante, assim. Tem muitas coisas boas, positivas. Tem algumas coisas, assim, que não são tão boas, mas faz parte, em todo lugar tem. O que você acha que não é tão bom? Tem diversas coisas, assim, que acontecem. Por exemplo, hoje em dia é muito tranquilo, mas no início eu tive muito problema com questão de segurança nos trens, metrôs. Segurança, você diz assim... Com os seguranças deles, em específico. Okay. Porque é uma coisa que, assim, perante a lei, direito de ir e vir, liberdade de expressão, você pode se apresentar. Mas aí tem a norma de conduta lá do próprio CPTM que fala que você não pode se apresentar, então fica aquela coisa, né? Você não lembro, quando eu tocava no metrô,
Na época que eu tocava, a gente tava comentando aqui antes disso, né? Foi um trecho, tem um trecho do podcast que é só pra quem tava aqui no estúdio. Que foi a conversa anterior. Quando eu toquei no metrô, eu não tocava. Eu era Nutella. Vocês são raiz, né? Porque eu não tocava no metrô. Eu tocava na estação. Na entrada da estação. Exatamente. Entendi. Só que era nas dependências, era metrô, no corredor ali das clínicas. Ó, você que já passou pelas clínicas e viu um violinista baixinho, barbudo tocando. Não era barbudo na época, mas enfim, o violinista baixinho tocando era eu. E aí, sempre e os seguranças lá. Às vezes eram muito educados. Sim. Mas no meu caso, na maioria das vezes, não. Você era tratado como... Assim, né? Você tava não, isso já aconteceu comigo já. Inclusive, no meu Instagram tem alguns relatos, assim, das vezes mais graves, né? Uhum. Já fui ameaçado por 3 que queriam me pegar, só não me pegaram porque a população, a galera que tava dentro do vagão foi em cima, tinha uma senhorinha assim, 1,50 m. Mas assim, eu entendo que são as regras... eu entendo que são as regras do metrô e blá, 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 blá. Mas o trabalho dessa galera é só falar, não pode, vai embora. Esse é o trabalho. Acho que tudo é a forma como você se comunica. Exato. Eu fui aprendendo isso também com o tempo, né? Eu tenho a teoria dos pequenos poderes. Uhum. Já parou pra pensar na teoria dos pequenos poderes? Não. Quanto menor é o poder da pessoa, maior é a necessidade que a pessoa tem de exercer esse poder. Sim. Então, por exemplo, qual é o poder real? Qual é o poder real que o guardinha da CPTM tem? Não estamos falando de juízo de valor do trabalho. Sim. Qual é o poder que um professor de violino tem? Nenhum também. Não sei. Qual é o poder real que um guardião da CPTM tem? Nenhum. Ele tem uma fantasia que diz que ele tem um grau de respeito dentro daquela situação ali. Uhum. Se ele não usar isso, é como se ele não tivesse poder nenhum. Ele precisa usar esse poder. Algumas pessoas sentem a necessidade desse poder. Alguns professores de violino, a mesma coisa. Eu sou professor de violino. Na sala de aula, eu sou autoridade. Se eu não exercer o meu poder e não falar que tá desafinado, que na sua idade eu já tava lá... Se ele não exercer o poder dele ali, onde que ele vai se sentir poderoso? Exatamente. Se o cara você esqueceu... Nossa, você trouxe o RG digital, tinha que ser o RG físico, você não vai poder entrar. Se esse cara não exercer o poder dele ali, onde ele vai exercer o poder? Pra ele exercer. Exatamente. Então, assim... eu não estou fazendo juízo de valor se isso é certo ou errado, mas o fato é, quanto menor é o poder da pessoa, maior a necessidade que ela tem de exercer. Isso, exatamente. E eu acho que é uma coisa que, assim, devido a todos os acontecimentos, no início eu tinha muito medo. Nossa, o guarda me parava, eu já ficava meio que tremendo. Por quê? Uhum. Eu não sabia até onde podia ir, o que ele podia fazer, o que ele não podia fazer. A partir do momento que eu tive algumas situações que fizeram eu... falar, tipo, você precisa saber até onde você pode ir e até onde eles podem ir. Uhum. Eu comecei a ir treinando isso e ver e ser incisivo também, porque muitas vezes é só uma pressão psicológica para você parar. Uhum. Porque eles sabem que eles não podem ir mais adiante do que exatamente. Porque mas a pressão dele só vai até ali. A pressão dele, ele tá ali bonitinho, ele pode fazer na hora para você e vai de você. Então, durante um tempo, eu até já pensei em parar de me apresentar. Aconteceu algumas situações, assim, de quase agressão. Um amigo meu já sofreu problema racial com segurança, sendo com segurança, também era negro. Então, tipo, é uma coisa muito louca, são várias coisas que acontecem, assim, de forma geral, mas que hoje em dia, graças a Deus, tem tido uma melhora muito boa. Pelo menos assim, eu vejo por mim. Porque eu acho que, assim, como a gente tá fazendo um trabalho que não tem nem o certo e nem o errado, né? Nem a gente tá certo e nem eles estão certos. Exato. É uma coisa que se você pensar em pró à cultura, você espalha isso. E mesmo nas regras, mesmo nas regras da CPTM, pelo menos da CPTM não, porque eu tocava no metrô. Nas regras do metrô, eu fui ler as regras. Não fala nada sobre tocar no metrô. Na época não falava, pelo menos. Era porque fazer música no metrô era uma brecha. E deixa eu contar, legalmente uma brecha não é ilegal, ela é só uma brecha. Uhum. Ela é uma brecha. Muita gente usa brechas pra conseguir coisas porque tá dentro da regra. Sim, né? Você não tá fora da regra. Na época que eu tô falando... Eu adorava quando eles vinham e falavam,
Você sabe que é ilegal tocar dentro do metrô. Eu Não falava, é ilegal. não é ilegal. Existe uma brecha. Acho que você precisa ver um pouquinho Você melhor, não. ali. E aí que tá. Você não pode, na época que eu toquei. Porque, cara, gente, do que diz respeito à música e fazer música, eu sou a pessoa mais nerd que vocês vão conhecer na vida de vocês. Sobre história do violino, sobre como fazer música, tudo que eu precisar saber, eu vou atrás de saber. Até automação, não sei o que, a gente tava conversando mais cedo, automação de WhatsApp, mas gente, o que isso tem a ver com violino? Eu preciso mandar recado pros meus alunos. Cara, tudo que tem a ver com coisas que eu preciso, eu vou ser nerd nisso. Parei pra ler a coisa das regras do metrô. Não pode pedir dinheiro, não pode fazer comércio. Só que, veja bem, quando pelo menos na forma como eu tocava, eu não estava pedindo dinheiro. Não, você está se apresentando. Eu estava tocando e por um acaso tinha ali um case que as pessoas poderiam contribuir se elas quisessem. Exatamente, você não tinha nenhum chapéu, nada, Exato. falando nada. Não tinha um Só CD está para aberto. vender, não Se tinha... a pessoa quer te ajudar, tá te dando dinheiro, você vai negar de pegar dinheiro? Foi o que Exatamente. aconteceu comigo uma vez. Eu só numa estou situação. passando com o meu chapéu na mão. Ué, eu não tô pedindo, eu estou tocando e quem quiser... Em todas as minhas apresentações, quando eu termino, eu falo, olha, pessoal, pra quem gostou da apresentação e quiser colaborar de outra forma, eu vou estar passando aqui o chapéu, é só dar um tchauzinho, você não é obrigado. Não tem obrigação nenhuma, foi uma apresentação livre. Se você quiser colaborar, dê um tchauzinho que eu vou até você. E claro, eu entendia que, segundo as regras do metrô, era entendido que não pode. Beleza, aí o guarda vai lá, fala, sai. E a gente sai. E volta no outro Aí dia. você, não, eu já era mais descarado um pouco. Eu saía e voltava já na cara. Porque assim, o que pode acontecer ali no caso? Pelo fato de você estar fazendo algo que perante a regra deles não é liberado, você perde seu direito de passagem. Então você sai da estação. E se você entrar de novo, aí são outros 500, né? Se você... E tem uma outra coisa que é complicada que é, eu entendo que se fosse muito liberado para qualquer pessoa tocar no metrô, geraria um outro problema também. Exatamente, uma coisa em massa. Exatamente, geraria um outro problema. Que aí é um problema de organização da estrutura da parada. Que eu acho que essa é a preocupação deles, na real. Isso, na verdade, hoje em dia, eles estão montando um projeto onde você faz uma inscrição e você se apresenta em alguns pontos. Isso é muito legal, porque Isso é mais legal. Foi uma coisa que foi vista com os próprios artistas, vários amigos meus. Mas ao invés de ser... Eu nem sei como que é, tá? Eu tô só falando do jeito da minha cabeça, assim, voices in my head, gente, tá? Não levem a sério, é uma conversa entre duas pessoas. Certo. Eu não sei exatamente as regras hoje em dia. Mas, imagino eu que seria até mais... Ao invés deles colocarem muitas... Beleza, tem que ter um teste, uma permissão. Eu concordo que precisaria de uma permissão. Só que não uma permissão que tira a permissão. Como assim? Porque a permissão que eu conheço que existe é... Você tem permissão pra tocar. Mas é só aqui, 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 nessas condições. Pô, mas aí você não tá me dando permissão, então. Você tá falando, toca ali no cantinho onde não atrapalha ninguém. Exatamente. Tem algumas coisas ainda que precisam ser adaptadas, assim, eu acho. Agora, se é uma permissão, você pode... No vagão que seja, a gente vai liberar... Vou dar um exemplo aqui, gente, a gente pode até gerar uma discussão interessante nos comentários, se você acha outra coisa. Olha só. Vou dar uma sugestão de cabeça aqui agora, de orelhada. Uma permissão, a gente vai dar permissão para 50 músicos por mês se apresentar. Só que é o seguinte, você tem que acessar o site aqui do metrô e você vai escolher os dias e horários que você vai tocar. E você pode tocar em qualquer estação, em qualquer vagão, em qualquer trem que você quiser, dentro dos horários que você colocou aqui, dos dias que você colocou aqui. Porque organiza. Ao invés, nossa, vai ter 30 músicos. Não, a gente tem aqui um limite, são 3 por dia por linha. E aí, se o cara selecionou aquela linha naquele dia, ele vai lá. É isso aí. Não, dele. é uma ideia boa. E se você selecionar e não ir, você perde a sua permissão. A Siri. A Siri, ela sempre é inconveniente, né? Ninguém chamou você. Então, é um jeito de... E aí, beleza, você marcou lá a agenda que vai e não foi. Você perde temporariamente a sua permissão. Sim, Você tirou a vez do coleguinha. É uma ideia muito bacana, assim, de se fazer, mas hoje em dia... Pode parecer pouco, mas tem muito artista os artistas de rua, né, independentes, dentro do metrô. Tipo, eu já vi de tudo um pouco. E digo mais, olha só, metrô, vocês estão perdendo aqui, um gerente de marketing pra vocês. Inclusive, não vou trabalhar pra vocês porque eu sou professor de violino, não sou gerente de marketing. Mas olha só, os próprios músicos podem virar ações publicitárias da CPTM do metrô. Isso seria incrível. Veja bem. Imagina. O Bradesco quer patrocinar uma linha de trem, como eles adesivam de vez em quando para algumas ações publicitárias. Sim.
Pô, a gente tem os artistas aqui que tocam na linha amarela, não vou usar a linha vermelha. Tem os artistas aqui que tocam na linha vermelha. Você quer incluir esses artistas na sua ação publicitária? Nossa, como assim? Vocês vão mandar vestimenta, não sei o que, o repertório que você quer que eles toquem, eles vão tocar. Eles fazem igual o YouTube faz aqui onde a galera tá ouvindo. O YouTube fica com parte da receita e repassa uma parte pra mim. A mesma coisa, o Bradesco comprou que os artistas, eles cobraram, sei lá, vamos dar um exemplo bem barato, porque é bem mais caro esses contratos publicitários. Pra incluir o artista é mais R$1.000, Bradesco, em cima disso que vocês já estão adesivando, não sei o quê. Tudo bem, tudo bem. Desses R$1.000, 400 vai direto pro artista. Nessa ação, vocês não vão passar o chapéu, porque é o Bradesco que está patrocinando a arte no metrô. Exatamente. Contrata nós! Contrata nós! Fica a dica. Mas, cara... Não, é genial, porque você acaba ajudando muitos artistas que já estão, às vezes, há muito tempo ali e que, é difícil ser artista independente no Brasil, porque tudo é muito caro, você vai comprar equipamento, tudo. Então é uma forma de você ajudar a pessoa a continuar, né, nessa trajetória. Então, assim, existe jeito, não existe vontade. Exatamente. Tem jeito de fazer, você não tá... Literalmente, você não... Pra mim, coloquem nos comentários, discordem de mim, gente, vamos conversar, discordem de mim. Não tem diferença você tocar no metrô e alguém que escuta música alta no metrô. Não tem diferença. Só que o guardinha vai falar pra pessoa que tá escutando música alta no metrô alguma coisa? Não. Exatamente. É muito raro, mas 90% não vai falar nada. Vai falar. Agora, você músico... E tem um pequeno detalhe, ó. A música alta no metrô, no fone, numa caixa de som, seja onde for, quando é alguém que tá escutando, geralmente, se você olhar a cara de quem tá incomodando. Tá incomodando. E ninguém fala nada. Exatamente. Agora, se é um músico, um artista apresentando, se você olha a cara de todo mundo, tá todo mundo com o celular levantado, filmando, porque tá gostando. A maioria. Exatamente. E esse é impedido. Ué. Por quê? É uma coisa que não dá pra entender. E você muda realmente ali o dia da... Porque você vê automático. Você entra dentro do vagão, você montou ali, antes de você começar a falar, antes de você colocar a sua música ali, você olha, você bate o olho nas pessoas, 80% tá aqui, cara fechado. Ou olhando sem entender o que tá acontecendo, né? Olhando pra você assim, tipo, olhando assim, tipo, sério que você vai fazer isso aqui agora? E aí você começa a tocar, você vê a mudança da pessoa saindo disso pra isso, tipo, filmando, e você vê que aquilo já começa a mudar. Então, quando a gente fala nessa questão de mudar o dia da pessoa, são nesses quesitos, porque você não sabe o que a pessoa tá passando, o momento da vida dela que ela tá. E se você toca uma música que ativa a parte emocional, né, do psicológico emocional dela ali em algum momento e traz algo que possa melhorar o dia dela. Muita gente pode encarar até como um sinal. Que eu Cara, tava mal e um cara entra pra tocar uma música pra mim, velho. Sem brincadeira, eu já recebi umas 3, 4 mensagens assim, olha, eu estava pensando em fazer besteira. E hoje você entrou dentro do vagão, tocou a sua música e me deu um paz, me deu uma luz. E eu queria te agradecer. Sabe, essas coisas eu acho que dinheiro no mundo nenhum paga. Você, tipo, ajudar a pessoa nesse sentido, sabe? E isso que eu fui entendendo depois. Salvar vidas, às vezes. Às vezes você salva vidas. Você salva. E a música é muito louca, porque ela tem esse poder muito grande, né? Às vezes você nem imagina o que tá acontecendo. Às vezes eu voltava assim, por exemplo, num dia desses, não foi tão bom financeiramente. Aí você volta meio chateado, pô. Caramba, aí chega em casa, abre o Instagram e você vê que a sua realidade pode não ter sido tão legal, mas olha o que você fez ali naquele dia. Quando você olha as menções da galera. Quando você acha que ia valer isso? Se você não paga, nenhum dinheiro paga. Então, é uma coisa que te dá um gás, assim, uma força pra você continuar. Ele está falando aqui que ver as menções da galera que filma ele no metrô e depois marca ele lá no Instagram, dá um gás nele. E dá um gás na gente também. Isso. Então filma vocês assistindo aqui o nosso podcast. Que manda pra gente. E menciona lá, ó, violinista no trem, violino didático. Assiste na TV, assim, ó, no almoço, almoção, no computador. Exatamente. Tira uma foto, seu pezinho lá esticado. Manda pra gente. Que a gente reposta vocês. Isso é combustível para terem mais podcasts, com inclusive. certeza. E é muito importante, muito legal essa oportunidade que você deu aqui de trazer, né? Contar um pouquinho também. É uma oportunidade para mim também. De poder conhecer a sua história, é uma oportunidade pra galera de ver. Porque, geralmente, quando a gente vê um podcast de alguma coisa, né? Não vou nem falar de violino especificamente, porque não tem muita coisa de violino. Mas, quando você vê podcasts em geral, fala assim, é um podcast de
médico, vai chamar só um tipo de médico. Uhum. Se for não sei o que, vai chamar só um... Aqui a ideia é trazer violinistas que a gente admira, que estão fazendo o máximo de trabalhos diferentes. Então, ontem foi legal, a gente recebeu o Ricardo Hertz, que é do violino popular também, toca música brasileira. Hoje você, que é o cara do trem. Aí vai ter... Amanhã vai ter um cara, que é o Marcos de Lázari, que eu amo, é um pedagogo de violino, que ele tem um método dele de violino. Caramba, que legal. Tipo assim, interessante isso. Muito legal. Teve o Marcelo, que é um professor de Ribeirão Preto, que é especialista em ensinar a galera evangélica a tocar. Então, assim, a ideia... Tivemos alunos aqui que aprenderam 100% online. Cara, a ideia é mostrar para as pessoas que violino é muito mais do que essa única coisa que falam que é. Que a galera vê de um todo. Não, ele abre um leque de possibilidades. É isso também que é muito legal, mas olha só a quantidade de coisa que tem que dá pra fazer. Eu comecei tocando no metrô somente popular, né? Músicas trazendo essa ideia de desmistificar o violino clássico, que ele é só clássico, só música clássica. Então eu comecei com Despacito, Ed Sheeran e tal. Hoje em dia, levou para caminhos tão assim, diferentes, que eu tô começando a tocar com um pessoal que é já tocava música eletrônica, já tinha começado isso, mas hoje em dia com Tech House e Psytrance, que é um negócio assim completamente maluco. É tão maluco que eu nem sei o que é. O que é Tech House e Psytrance? Tech House é um segmento de música eletrônica, né? Mais marcante. E o Psytrance, ele vem... Ah, é trance? Eu entendi Psytrance. Psytrance, ele vem dessa ideia de psicodelia da música eletrônica, que é um tipo de eletrônico um pouco diferente, né, do comercial, do estilo, por exemplo, que a gente está acostumado a Loki, esses artistas nessa linhagem. E o techno, ele já é um som mais noturno. Então, tem algumas músicas brasileiras também, inclusive, que vem desse segmento, que tem muito remix, mas é bem diferente. Depois eu vou te deixar 2 links pra você ver, o techno e o Psytrance, porque é difícil até de falar. É um som mais instrumental. E aí você encaixa o violino nisso. Isso. Que da hora. E o doido é que é na hora, assim. Geralmente você não tem esse contato com os DJs de, olha, me manda sua track e tal, não sei o quê. Porque eles vão sentir muita pista também. Então ele tá ali. Ele tá tocando uma música. Se essa música não bateu com a pista, ele vai colocar uma outra música, vai mixar ele vai mixando na hora? E você tem que arrumar um meio tempo pra você encaixar ali junto. Você vai escutar na hora, vai criar alguma coisa na cabeça e vai introduzir junto. Então é um puta de um desafio. Você tem que aprimorar muito o seu ouvido pra você entrar nos momentos certos, né? Que legal. Mas assim, não é o violino tocando... É o violino tocando o tempo todo? Não. Tá. Só em alguns momentos. E como você sabe quais são esses momentos? Acho que aí entra a questão de sentir. Você tá ali, você vai sentir a pista, você vai sentir junto com o DJ. Agora eu vou fazer uma pergunta interessante, que eu tenho puxado algo nesse sentido com a galera que tá aqui, com os violinistas que têm vindo. Mas como que você consegue tocar aí o Psytrance, o música eletrônica, se não te mandaram a partitura antes? Aí que tá. Galerinha, se vocês querem tocar Psytrance, música eletrônica no violino, sinto muito informar, mas não tem partitura disso. Não tem. Você vai ter que escutar muito. Então é escutar. Você vai escutando e você vai aprimorando. Ó, alunos, escutem, presta atenção aqui, ó, no tio Jonathan, vai. Você vai escutando. E aí, por exemplo, você vai tentando... Eu faço muito isso, né? Ó, dica pra vocês aí. Eu pego a música, começo a escutar e eu vou tentando cantarolar. Depois eu cantarolo com o violino junto ali. E aí eu vou, muitas vezes, descobrindo as melodias das músicas. E de tanto você praticar isso, chega um momento que você consegue tirar muita coisa rápida de ouvido. Maravilhoso. Sensacional. Não era só isso que eu precisava para os meus alunos escutarem. Porque existe uma... Na escola tradicional, vamos chamar... Nem dá pra chamar assim, na escola antiquada de música, eu vou chamar dessa forma. Eu sou meio grosseiro às vezes, né? Na escola antiquada de música, existe essa ideia de que você tem que aprender a teoria primeiro, que isso é o mais importante. Gente, como que algo visual vai ser algo mais importante pra algo que é auditivo? Eu não consigo entender isso. Não tem como. Eu acho que é... Eu não consigo entender essa lógica. Juntos. Você vai entendendo... Eu acho que primeiro você sente no auditivo, você vai escutar. E aí, quando você começa a ter esse entendimento, por conta do que você escutou, você vem com a parte também. Aí a parte pode te ajudar, exatamente. Isso, porque aí você vai entendendo, você fala, poxa, então é assim. E aí você vai... Você tem ao que relacionar. Exato. Então... Não é só se prender ali na prática.
ela vai te ajudar na prática, não, na teórica, né? No caso. Então, gente, escutem. É isso que vai... Ah, Jean, mas eu quero tocar na orquestra XYZ. Se você tá prestando mais atenção na parte teórica do que tocando, as chances são que você tá tocando mal e lendo bem. E aí não te ajuda em nada. Então, não vai dar muito você certo. tem que aprender a tocar bem, soando bem. Isso é em primeiro lugar. A leitura vem depois. O Ricardo Hertz estava aqui também, e ele teve essas duas carreiras, né? Então ele tocou em orquestras, boas orquestras, e há muito tempo toca violino popular. E ele falou aqui que a leitura dele não é lá essas coisas. E aí eu acho que isso... também não. Então, a minha é... Exato. É um negócio meio travado. Porque não é o mais... É um negócio meio travado, não é que não sabe ler. Tem gente que vai entender, ela é meio travada e não sabe ler. Não é isso. É pelo costume de você tirar muita coisa de ouvido também, quando você vai pra partitura... Se tem algo muito rápido, você tem que parar e dar uma olhada antes. Exato. Eu não tenho essa fluidez que uma pessoa que tem costume de fazer pegar sempre com a partitura, por exemplo... É aquilo, você potencializa uma área. Eu já tenho mais essa questão do ouvido. Então, se eu pegar de ouvido, eu vou pegar mais rápido. Mas a partitura já nem tanto. Você já pensou que triste? Você tá lá no churrasco da sua tia, e aí tá tocando uma música no rádio. E aí e é uma música que você conhece. Você já escutou essa música. E a sua tia pega e fala pra você assim: Ô, Jonathan, querido, meu sobrinho. Nossa, o Jonathan toca violino tão bem. Ô, Neide, dá só uma olhada. Jonathan, toca essa música. E aí o Jonathan pega e fala assim: ah, então, tia Neide, é que eu não tenho a partitura, pelo amor de Deus, velho. Como que você explica pra uma pessoa que não vem da música da partitura? A pessoa, você é músico, então você toca essa música pra mim. É tipo isso. Exato. E assim, se você tem um ouvido treinado, você vai escutar um pouco ali e você vai conseguir tocar um trecho. Exatamente. Pelo menos um trecho, pelo menos um inteira, né? Um pedacinho ali sai. Exatamente, pra pessoa reconhecer. Nossa, que legal. Mas... eu não entendo esse negócio. Ah, então eu só toco se eu tiver um papel na frente. É igual assim, eu só atuo se eu tiver o texto na frente. Eu só falo se eu estiver lendo o que eu tô falando. Não dá. Ou seja, você não tem domínio do que você tá fazendo. Porque se você tem domínio do que você tá fazendo, você não precisa ler, você faz. Precisa se inovar sempre, né? Exato. Muito bem. Equipe, temos coisas. Temos coisas pra dizer aqui. Seguinte. Primeiro, comentem o que vocês acharam desse podcast maravilhoso com o Jonathan. Deixa aí nos comentários. Lembrando que podcast novo, tinha que ter falado isso no início. Conforme que a gente vai fazendo, eu vou aprendendo. Podcast novo, toda segunda, quarta e sexta, ao meio-dia, no Spotify e no YouTube. Tem gente que tá reclamando que não sai no Deezer. Não é que não sai no Deezer, é que o Deezer é atrasado, entendeu? Porque a gente lança em todas as plataformas ao mesmo tempo. Só que aí o Deezer, ele é diferentão, e ele sai depois no Deezer, por algum motivo. Mas é tudo lançado meio-dia. YouTube e Spotify, certeza que tá lá meio-dia. E Amazon Music e... esqueci quais são as outras. Mais recados, quais são? Curso? Qual curso? Você. Se você é professor de violino ou quer ser professor de violino, tem um link aí embaixo na descrição para um curso gratuito de capacitação para professores. Para você aprender a arte de ensinar violino de uma forma que você de fato tenha resultados com seus alunos sem muita dor de cabeça. Muito interessante, hein? Eu tava vendo um pouquinho desse teu curso que apareceu para mim lá no Instagram também. Eu fiquei pensando, eu nunca tive essa ideia de dar aulas. Mas aí, vendo o vídeo, eu fiquei, nossa, me tentou. Eu falei, olha, eu acho que eu vou começar. E sabe qual é o mais legal desse curso gratuito que eu não tinha falado até agora, na verdade? É que eu fui ver a página que eu fiz de inscrição e eu esqueci de um detalhe muito importante que eu acho que faria até as pessoas se inscreverem mais. A gente vai selecionar um dos professores que vão participar desse curso para ganhar um contrato de R$5.000 que vão ser pagos dentro de um ano para trabalhos que a pessoa vai poder fazer para o violino didático. Que legal! Então, às vezes, atender alguns alunos ou fazer alguma coisa mais nesse sentido pedagógico dentro da nossa equipe. Vai ser um contrato que no total vai dar R$5.000. Jean, é R$5.000 para trabalhar o ano todo? Não, criatura, não. É R$5.000 no total em trabalhos para o violino didático que você vai fazer às vezes em um dia, você vai fazer às vezes em uma semana. Então depende do que exatamente você vai fazer. Mas a gente vai explicar melhor isso lá. E vai ter um certificado de conclusão para os professores que participarem, que vai ser muito, muito legal. E vai ser o início de uma nova era de ensino de violino, que eu não posso dar muitos detalhes ainda. Não pode ter spoiler. Não pode ter muitos spoilers ainda. Diga. Mas eu tô ouvindo e eu não sei tocar violino, mas eu gosto muito de violino. Tem algum curso pra quem Isso para quem quer aprender. Se tem curso para quem quer aprender violino... Se você quer aprender violino, você não sabe, você não é professor. Esse que eu falei agora é só para professor de violino ou quem já toca e quer ser professor. Se você quer aprender violino com a gente, para quem sabe tocar tão bem quanto o Jonathan,
Tem um link aqui embaixo na descrição de um curso gratuito de violino também, tá? Não é o mesmo link, tá? Leia com atenção. Tem um curso gratuito para você aprender a sua primeira música, do zero até a primeira música, em 7 dias. 7 Em dias? 7 dias. Do Caramba. zero até a primeira música. Olha, eu demorei muito mais, hein? E eu confesso que na época que eu comecei a tocar no metrô, né? Que tava super enferrujado, né? Muito tempo sem estudar, ter um professor ali. Eu ia pro YouTube e o violino didático eu já acompanhava, já via, tirava muitas dúvidas sim. ali de arcada, técnica, que tava enferrujado, né? Fui Era- lembrando, retomando bastante coisa. Era na através- época que eu fazia cosplay de mendigo? Olha... No YouTube é legal que quem me acompanha há mais tempo conseguiu ver várias fases, assim. deu pra ver Teve umas mudancinhas, Teve né? umas mudancinhas. Eu tinha uma época que era sem barba e com a camisa manchada de cândida. Aí tinha uma época que era já com barba, mas era tudo esgranhada, tudo não sei o que. Foi nessa época aí que eu acompanhava o seu, eu acho. Antes de eu conhecer o milagre das barbearias, teve uma época que eu só andava de preto e tinha o cabelo todo encaracoladinho. Tinha uma época que eu usava um colete preto, camisa azul e sem barba também. E era uns 30 quilos mais magro. Mas enfim, foi um prazer inenarrável, Prazer Jonathan, todo te receber meu. aqui. A equipe tá... Como que as pessoas te acham nas redes sociais? Ah, então, vamos lá. Pessoal, vocês me encontram assim, ó. Violinista no Trem, tanto no Instagram quanto no YouTube e também no Facebook. Nós acho que no Facebook é só a página, ela tá um pouquinho Ok. parada, mas vou retomar pra vocês. Então, ó, Violinista no Trem, em todas as redes sociais, se vocês procurarem, vocês vão achar. Foi um prazer inenarrável. Avaliem Prazer a gente todo no meu. Spotify, avaliem a gente no YouTube. Deixa nos comentários, discordem da gente. Vamos gerar conversas interessantes. E quem que você acha que deve estar aqui em breve nesse podcast, que você gostaria de ouvir? Em breve aqui nesse podcast... ideias, deixa eu ver. Pode ser um amigo seu, um violinista que você admira, que você nem conhece. Um violinista que eu admiro? Então, olha, tem um cara que se chama João Amaro. João Amaro. João Amaro. Ok. Ele também vem desse segmento de música eletrônica. É um cara que acho que tem um papo muito bom também pra trazer aqui pra vocês. João Amaro, a equipe já anotou, vamos entrar em contato. Foi um prazer inenarrável. Prazer Um todo abração meu, e Jean. até mais. Tchau!